Vamos de notícias, e são 3. 2 sobre o Campeonato Carioca e uma sobre Calegari, que é notícia exclusiva aqui do Raiz Tricolor. Então, deixa seu like, se inscreve aqui no canal, enquanto tá passando a vinheta. Vamos lá, se você não me conhece, sou Gabriel Amaral, sou jornalista por formação, sou tricolor de coração. Bem, vamos lá, vamos falar um pouquinho sobre o campeonato mais charmoso do Brasil, o Campeonato Carioca. Nossa, muito bom o Campeonato Carioca. Isso que é campeonato de verdade. Bem, o Vitor Lessa traz a informação de que o Resende, na primeira rodada do Campeonato Carioca, avalia a venda de mando de campo para o Fluminense. Meu Deus do céu. É isso mesmo que você ouviu. Estreia do Campeonato Carioca, é o primeiro jogo. Aí a gente começa a entender a merda que é o Campeonato Carioca, né? Resende e Fluminense. Pra começar, o Estádio do Trabalhador, lá em Resende, né? O mando é do Resende, não recebe, não pode receber os times grandes. Confesso que eu não sei se é por uma questão do estádio em si, por uma questão do corpo de bombeiros não liberar, mas dane-se. O Resende, a prefeitura, sei lá, né, quem poderia resolver essa situação, não ajeita o estádio e não tem um estádio para poder receber os clubes grandes. Ou seja, o Fluminense não vai a Resende. Já iria a Volta Redonda, que é uma cidade vizinha. Bem, lá em Volta Redonda, o Resende avalia que, se o Fluminense achar interessante, ele joga no Maracanã de boas. Inverte-se o mando e não tem problema e o jogo vai pro Maracanã. Assim, o Fluminense avalia, só pra terminar a informação, né? O Fluminense avalia isso porque se os reforços, enfim, não tiver já ali um ânimo gigantesco pra estreia, talvez não valeria a pena, entre aspas, né, comprar esse mando, porque se não for ter um público tão alto, não vale a pena. Vão ter outros jogos no Maracanã. E aí, enfim, há essa conversa entre a diretoria e a comissão técnica para poder ver se, de fato, os reforços que chegaram vão estrear no primeiro jogo. E aí se entenda um grande público. Lembrando, o Fluminense vem de boas médias, mas no Brasileirão, no Campeonato Carioca, não dá para ter segurança nenhuma, até porque o último Campeonato Carioca que o Fluminense jogou no Maracanã, tirando a final, né, obviamente, as finais ali, o último Campeonato Carioca que a gente jogou no Maracanã com torcida foi em 2019, né? Em 2020 a gente chega a jogar meia dúzia de jogos ali, muito pouco, e aí vem... se for pegar 2020, né? Que a gente joga contra o Resende, joga contra o Boa Vista, joga contra a Portuguesa, acho também. Então é do último de 2020. E aí 2021 e 2022 não teve jogos lá, a não ser as semifinais e finais com o público de 22. Então assim, pra ver como é que vai ser o público no Campeonato Carioca. Agora, aí a gente parte pra opinião que, pelo amor de Deus, entende o tamanho do problema que é o Campeonato Carioca? Alguns até falaram desse jogo, de repente, pro Espírito Santo e tal. Olha, assim, sou a favor, todo mundo sabe, sou muito a favor do jogo ir pro Espírito Santo. Mas entende a maluquice que é o Campeonato Carioca? Que o Resende, um time, é até engraçado geograficamente, um time que é quase já em São Paulo, ou seja, no extremo sul, né, quase, do estado do Rio de Janeiro, poderia levar o jogo para Cariacica, no Espírito Santo, em outro estado. Então, é uma bagunça que mostra um pouco do que é o Campeonato Carioca. A gente deve ver, o Flamengo habitualmente já faz isso acho que desde 19, se eu não me engano. Teve ano, inclusive, que o Flamengo jogou todos os jogos no Maracanã. O Fluminense avalia se seria interessante ou não fazer isso. O Fluminense não vê muito problema de jogar em Volta Redonda normalmente, tá? A galera, tanto internamente quanto a comissão técnica, no ano passado a comissão técnica do Abel, até os jogadores gostavam até de jogar em Volta Redonda. Tinha o problema da viagem de ônibus, mas o campo, as instalações eram de boa. Enfim, então vamos ver como é que vai ser, assim, mas... O Campeonato Carioca é uma bosta e a gente vai ver por que o Campeonato Carioca é uma bosta, considerando que, tirando o estádio do Boa Vista e o estádio do Volta Redonda, ninguém recebe os times grandes, ou seja, é um campeonato que é só Rio de Janeiro, uma vez Bacaxá, e esse ano a gente não deve jogar em Bacaxá, né, porque no jogo contra o Boa Vista o mando é nosso. Enfim, é também por quem preside. Bem, porque quem preside fala esse tipo de besteira aqui, ó. É até importante eu destacar aqui pra você, tá? Cuide bem da criança, do seu filho, dê atenção, vacine o seu filho, alimente bem e tal, pra quando ele envelhecer ele não falar esse tipo de besteira aqui. Em termos de conquistas,
o Fluminense teve um período áureo, que foi o período da Unimed. Sim, foi, verdade. Né? Por uma questão de justiça, não há como você negar que a Unimed colocou o Fluminense em outro patamar. Sim. Né? Em determinado momento, o Fluminense estava na terceira divisão. E quem o colocou na terceira para a primeira, antigamente, naquele conceito, falamos aqui, foi graças à atuação do Eurico. Eurico Miranda. Esse aí. Nunca vi isso, né? Ele pulou do terceiro para o primeiro, pulou um degrau. Foi por causa da João Avelange. Voltou, pulou um degrau. Voltou para João Avelange. Pulou um degrau. Eu joguei esse campeonato. E logo adiante, e muito próximo depois e tal, o que acontece? Não acontece merda nenhuma. Isso é um animal. Mas vamos lá, né? Vamos. Tô falando aqui genericamente, tá? Tô falando... E é um animal racional. A todos que se indica racional. Se quem tá falando era o Rubens Lopes, presidente da FERJ. E... Bem... Eu vou primeiro dar a notícia, né? Ele falou isso daí ele já falou isso há cerca de um mês. Só que isso meio que voltou à tona. Eu não entendi exatamente o porquê voltou à tona, como voltou, não consegui descobrir quem foi ressuscitar essa entrevista e tal, mas na época isso não... Quer dizer, voltou à tona não, isso chegou à tona agora, né? Então tava nas profundezas da internet, lá no... dentro da cobertura do Fluminense. Bem, dito isso... A FERJ, depois eu vou dar a opinião mais clara, mas a FERJ soltou uma nota oficial, assim, até o momento o Fluminense ainda não se manifestou, a gente ainda não viu muitas manifestações, viu uma repercussão no Twitter, mas a FERJ soltou uma nota de repúdio. E a gente vai ler essa nota aqui, ó. A Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro repudia a interpretação de um trecho da entrevista gravada no início do mês de outubro de 22, onde o presidente Rubens Lopes, ao Storycast do presidente. Nela, o presidente enaltece o esforço e a administração do presidente Mário Bittencourt. Ué, a nota de repúdio não é a fala do Rubens Lopes? Ressalta que a era vencedora dos anos 2000 e... sem nenhum demérito ao tricolor das Laranjeiras, mas apenas como registro histórico. Depois a gente pode pesquisar o que é registro histórico. Lembra do período da queda desportiva e do seu soerguimento. A FERJ reforça todo o respeito com o Fluminense Futebol Clube. A FERJ, sim, sem dúvida. O Rubens Lopes, não. A instituição centenária e vencedora e sua diretoria lamentando o estranho viés adotado por uma lamentável edição equivocada e distante da verdade. A entrevista está lá completa, você pode ver. Bem, é importante esclarecer, primeiro, algumas coisas. Primeiro, urge que seja feito um vídeo aqui nesse canal, e eu estou me cobrando disso, sobre essas histórias dos tapetões. No que o Fluminense errou, no que o Fluminense tem culpa, no que o Fluminense não tem culpa, no que foi inventado pela imprensa e no que é propagado de maneira errada, com provas. Eu estou prometendo, em 2023, isso vai acontecer, ok? Então isso vai realmente acontecer. A história é de fato verdadeira e com fatos, né? E menos com opiniões. Inclusive opiniões desse tipo. Porque o presidente da Federação do Estado do Rio de Janeiro, Federação de Futebol, vai a um podcast, primeiro propagar mentira, segundo mostrar desinformação. Porque até mesmo quando ele diz bem assim, um time pulou uma série, eu nunca tinha visto isso, eu nunca vi isso. Ele tá sendo até, assim, ele tá sendo burro. É uma questão de inteligência mesmo, assim, de desconhecimento, de falta de conhecimento, que a gente pode chamar de burro. Porque no mesmo ano, inclusive, estava acontecendo isso com outras equipes. Como o Fluminense jogaria a Série B de 2000 se não tinha Série B em 2000? Tinha sim, tinha um outro módulo que era a Série B. Tá, então o São Caetano, na Série B, jogou a final do Campeonato Brasileiro contra o Vasco da Série A. Se o São Caetano fosse campeão, ele era campeão da Série B? Não teve Campeonato Brasileiro em 2000 com Série A, Série B, Série C e Série D. Não teve. E querer afirmar algo diferente disso é nada mais, nada menos que burrice. Ponto. E, inclusive, outros times. O Náutico não subiu da Série C e tava jogando módulo acima. O Bahia tava na Série B e tava jogando módulo acima. Enfim, desconhecimento e burrice do Rubens Lopes. Acho que, assim, vamos lá também, né? Às vezes eu tenho que me cobrar pelo que eu falo também. O errado somos nós, né? Que damos moral pra esse tipo de coisa. Pelo amor de Deus. Dito isso, eu fico aqui com a excelente charge do cartunista tricolor, que manda muito bem e que retratou aqui o novo logo da FERJ para poder vocês utilizarem.
Beleza? Só pra avisar, tá? É importante destacar isso. Novo logo da Ferj e a partir de agora a gente só trata a Ferj dessa maneira. Beleza? É isso daí. A Fed, dá pra gente chamar a Fed, porque o Fred já tinha avisado. Acaba Campeonato Carioca. Vamos falar da informação importante, que de fato é importante. A gente fala de Calegari. Apuração aqui do Raiz Tricolor, notícia exclusiva aqui do canal Raiz Tricolor, em conjunto com o Vitor Pimenta, que é repórter lá de Goiânia, que cobre o Goiás lá no Mais Goiás, né? Ele tem um canal aqui no YouTube também, bem legal, pra você ir lá se inscrever no canal do Vitor Pimenta. Já apareceu aqui no canal falando sobre o David Duarte, no raio-x dele. Bem, apurei em conjunto com o Vitor Pimenta de que o Goiás sondou o lateral Calegari para um empréstimo para a temporada 2023. O Fluminense internamente, isso tudo que eu tô falando é informação, tá? Considera a negociação como interessante. Na visão da comissão técnica do Fluminense, aí eu tô falando, isso internamente, lê-se tudo. Na comissão técnica, na parte de campo, de bola e campo, Calegari, a visão é de que Calegari não deve ter muitas chances em 2023, ao que parece no início. É óbvio, pode rolar a bola no início do ano, os dois laterais contundidos e faltar Calegari, é óbvio. Mas a visão desse momento é que ele não deve ter muitas chances no ano de 2023. E com isso o negócio caminha para um acerto de empréstimo dele para o Goiás. Ainda dentro da informação, tá? Quais são, além desse negócio do Calegari não ser tão utilizado, e é importante eu reforçar aqui, internamente ele é visto como lateral, ainda é visto como lateral. Tive que dar só um pause aqui, então talvez eu rompa o raciocínio que eu tava, mas sobre lateral e volante, tá? Em relação a Calegari, lateral e volante. Calegari, ele internamente ele é visto como lateral, e ele tá sendo emprestado como lateral. O Goiás está pegando emprestado um lateral. Ai, mas ele era volante, então... Sim, foi volante, mas de 2018 pra cá, ele tem quase 200 partidas. Se você pegar como profissional, Calegari como profissional deve ter umas 100 partidas só como lateral. Mas provavelmente por volta disso aí. Se você pegar a carreira dele inteira, ó, são 7 com 3, 10, 25, quase 100 partidas como profissional, como lateral. E deve ter 100 minutos como volante. 100 como lateral, jogos. 100 como volante, minutos. Ah, mas ele foi volante desde 2018. A maior parte da carreira dele ele jogou na lateral. Se ele foi bem como volante uma vez ou outra, pode ser, claro. Mas ele é lateral, né? Ele pode querer ser melhor no volante, mas ele é lateral. A comissão técnica, várias que passaram no Fluminense, olham ele como lateral. Então a gente tem que tratar ele como lateral. Agora, e voltando só para informação. Qual que é o que o Fluminense acha bom o empréstimo, né? Quais são os pontos positivos do Fluminense para esse empréstimo contra o Goiás? Além desse fato de que talvez ele não seja utilizado ao longo do ano, e vale dizer que o Fluminense chegou a recusar uma proposta lá de fora, segundo o Netflu, não tem informação disso, mas o Netflu falou ali no início de dezembro de que o Estoril de Portugal quis pegar ele por empréstimo para levar para Portugal, e o Fluminense recusou. Só que essa proposta, tá na matéria, foi antes do Fluminense ver a oportunidade de mercado da contratação de Guga. Ou seja, até então, Calegari era o lateral direito reserva de Samuel Xavier. O Fluminense viu uma boa oportunidade com Guga, contratou, e Calegari cai de posição. Então assim, quais são os pontos positivos do empréstimo pro Goiás na visão interna? Ele chega com o peso de titular, basta ver a repercussão também dos torcedores do Goiás, né? Isso já chama um pouco a atenção. Chega com o peso de titular num time de Série A, então ele vai fazer um campeonato brasileiro de Série A como titular, a não ser que caia muito nível e tal, mas enfim, a princípio é isso que ele tá entregando, não é como alguns outros empréstimos, como o Wallace, por exemplo, foi emprestado pro CRB para disputar posição e tal, chegou até com status legal, mas na Série B, é um time de Série A. O fato de ser um time de Série A poderia ser um problema. Se o Goiás fosse disputar o mesmo campeonato que o Fluminense. O Goiás não, na teoria, né, quando você olha o início do campeonato, o Fluminense quer disputar a parte alta da tabela e o Goiás quer chegar ao meio da tabela. Esse é o objetivo do Goiás, é terminar no meio da tabela, beliscar vagas em competições e não cair. Então, não é o Fluminense não está reforçando um rival direto. E também é outra coisa que agrada é o recente empréstimo.
do Caio Vinícius e como o Caio Vinícius valorizou. É porque o Caio Vinícius não tem utilização aqui, mas como valorizou também após o empréstimo e enfim, todo esse know-how ali. Acho que a palavra não é know-how, não. Esse feedback positivo que o Fluminense tem do Goiás como trato ali de jogadores. Tanto o David Duarte, que veio pra cá, como do Caio Vinícius, que foi emprestado. Então essas são as informações. Deve acontecer, o negócio caminha, não tá fechado, é importante falar isso, o negócio não está fechado. Eu não consegui apurar o que Calegari tá achando disso, mas no geral o jogador gosta de jogar bola, né? E aí, obviamente, prefere ser lateral direito titular do Goiás do que nem ser relacionado para os jogos do Fluminense. Até porque o salário também não muda, né? Empréstimo. Então a gente deve ter mais novidades sobre isso ao longo das próximas semanas, beleza? Em relação a elenco do Fluminense, eu fiz um vídeo hoje de manhã no qual eu praticamente não citei o Calegari. Então acho que isso mostra um pouco da minha visão sobre o Calegari dentro do elenco desse ano. Acho importante o empréstimo. O Calegari tem um contrato longo com o Fluminense, né? O contrato dele vai até 2025, ainda tem 20 anos, é jovem. Se for pra lá jogar bem, a gente torce para que seja um futuro Wellington Nem, por exemplo, fez um ótimo Brasileirão no Figueirense e volta pra cá pra ser campeão brasileiro em 2024. Tamo junto, até a próxima, valeu!